Olá, pessoal. Eu sou o professor Everaldo. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Psicologia da Educação 1. É um enorme prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema da psicologia na educação, que é um tema que eu gosto muito. A nossa disciplina ela está dividida em 3 unidades. Eu dividi em 3 unidades com os assuntos em separados, de uma forma com uma linha linear, para facilitar o entendimento de vocês. Então, hoje, nesse primeiro momento, eu vou gravar essa primeira unidade para vocês. Faremos também, num segundo momento, uma webconferência ao vivo, onde a gente vai poder conversar um pouco mais sobre esses conteúdos. E, para iniciar aqui, então, eu quero me apresentar para vocês. Como eu falei, meu nome é Everaldo Andrade. Eu também sou pedagogo, assim como vocês estão no caminho para concluir essa formação em pedagogia. A minha formação é na área da educação, sou pedagogo, sou especialista na área de educação à distância, em educação especial, sou especialista também em gestão de projetos, tenho mestrado em educação e estou concluindo agora o curso de artes visuais e ciência da computação. Então, algumas áreas bem diversificadas, mas todas elas voltadas para a área da educação. O meu projeto de trabalhar entre todas essas áreas é atuar também na área da educação, mesmo com a ciência da computação. Já trabalho na educação há mais de 15 anos, e eu já fui professor da rede pública, trabalhei desde a educação básica até ensino superior e pós-graduação, a nível de especialização. Então, eu espero contribuir aqui com vocês, trazendo os meus conhecimentos na área da pedagogia, na área da educação, e principalmente hoje na área da psicologia da educação. Essa disciplina ela é dividida em 2 momentos, né? Nós temos a psicologia da educação 1 e a psicologia da educação 2. Então, neste momento, a gente vai trabalhar com a psicologia da educação 1. Então, mais uma vez, será um enorme prazer trabalhar com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina. Que vocês façam bastante proveito desses conteúdos que eu preparei para vocês, das nossas vídeos, e que a gente consiga concluir com êxito essa nossa disciplina aí que estamos iniciando agora, tá? Bom, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu queria trazer, então, a primeira unidade, ou seja, nesta primeira unidade, a gente vai trabalhar com as grandes matrizes do pensamento, né, em psicologia da educação. Então, o que a gente vai abordar nessa primeira unidade? Esta primeira unidade da disciplina, ela explica algumas definições, né, sobre a história da psicologia, onde ela é definida por pesquisadores como histórias das psicologias, né? Já que se trata de uma história atravessada por ideologias e diversas concepções teóricas, então a gente vai trazer aí alguns exemplos para vocês sobre as psicologias, né, digamos assim. Nesta unidade em específico, que é a nossa primeira unidade, a gente vai abordar as matrizes do pensamento, né, ou seja, onde a gente vai ter como autor principal Figueiredo, né, que chamará de matrizes do pensamento psicológico alguns modelos e os interesses expressos nas diversas posições aí teóricas e metodológicas, né, que geram em torno das escolas psicológicas, tá? As matrizes do pensamento psicológico, a gente vai trazer aqui o que elas revelam, né, e dessa forma tentar embasar um pouco aí a psicologia contemporânea e a psicologia da educação nas escolas nos dias atuais. Na plataforma de vocês terão o livro, né, da disciplina, e eu também coloquei alguns artigos complementares que darão aí bastante sustentação na disciplina de vocês. Então, é bem importante que vocês vejam todo o material disponível na plataforma, que vocês utilizem os materiais complementares, que facilita, inclusive, aí o entendimento desse conteúdo, que é um conteúdo novo para vocês, dentro da área da educação. Bom, gente,
Quando a gente fala sobre matrizes do pensamento, né, em psicologia da educação, né, o que que são essas matrizes? A psicologia, ao longo do tempo e dos anos, né, ela se pautou-se aí em concepções teóricas distintas de sua forma de compreender o homem, ou seja, o mundo e a sociedade. Quando a gente fala de homem, né, a gente fala sobre o mundo, fala sobre a sociedade, fala sobre o ser humano. Então, os diversos estudos sobre a psicologia, elas tratam-se de psicologias porque algumas leituras, elas assumem conotações variadas sobre o sujeito, né, e os seus atos de vida subjetivo, as suas particularidades de cada indivíduo. Então, é bem importante quando a gente fala da psicologia que a gente entenda que a psicologia veio para nos ajudar a compreender, né, as particularidades de cada indivíduo. Na Idade Moderna, surge então essa redefinição das relações sujeito-objeto, né? E a psicologia, quando a gente começou a discutir, quando começou-se na Idade Moderna a discutir essa relação sujeito-objeto, a psicologia ela veio com o objetivo de estudar essas diferentes formas de olhar o ser humano, né? Principalmente nós, professores, que estamos em sala de aula trabalhando com diversos seres humanos diferentes, é muito importante que a gente conheça e compreenda a psicologia para que ela nos dê subsídios para entender, né, e que nos faça compreender, né, os seres humanos. Ou seja, com isso, a gente vai evitar alguns modismos, como diz o ditado, né? Ou seja, a gente vai evitar alguns estereótipos, principalmente quando se trata em educação. Quando a gente está em sala de aula, às vezes a gente acaba tendo já alguns preconceitos com os nossos alunos. Então, a psicologia ela veio para nos ajudar a entender, né, as pessoas das diversas formas que elas são, para que a gente não tenha esse preconceito em relação aos nossos alunos em uma escola, dentro da sala de aula. A psicologia da educação, então, né, ao se voltar para a formação de professores, quando a gente vai falar de formação de professores, quando a gente vai falar de prática pedagógica e da docência em sala de aula, ela não pode correr o risco de flutuar, né, segundo os modismos. Ou seja, então, porque o tema X está na moda, a gente vai seguir essa concepção e eu vou conduzir as minhas aulas nesse formato por causa de alguns modismos que estão aí circulando nas redes sociais, enfim, e tudo mais. Porque, na maior parte das vezes, elas acabam por distorcer os pressupostos teóricos originais, né, que apresentam soluções para os problemas da educação. Então, quando a gente pega algo do nosso dia a dia, algo que está aí nas redes sociais para a gente trabalhar específico com essas metodologias e com esses modismos, pode ser que essa metodologia não seja mais adequada para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Então, o professor ele tem que ter muito cuidado, ele pode até utilizar questões do dia a dia para dentro da sala de aula, mas é importante que ele conheça a psicologia para que ele tome esse cuidado de que essas questões dos dias atuais não distorçam, né, as suas questões, a sua prática pedagógica dentro da sala de aula. Nós encontramos em escolas, vocês vão observar aí no nosso material, que a gente fala sobre as matrizes cientificistas, né? Ou seja, a vida do indivíduo, ela tende a ser desconhecida, né? Quando um aluno novo chega, principalmente para o professor de educação infantil, das séries iniciais, quando o aluno chega na escola pela primeira vez, o professor ele não conhece esse aluno, ele é um ser desconhecido, né, para o professor.
E é importante que a gente entenda da psicologia para que você possa compreender esse aluno, para que você possa entender como trabalhar com ele, como aplicar a sua prática pedagógica com esse aluno nesse primeiro momento, nesse primeiro contato que ele tem com a escola, principalmente professores da educação infantil. Ou seja, afirma-se que, como uma ciência independente, né? Quando uma criança chega e a gente não conhece, as matrizes cientificistas, elas acreditam que esse ser independente é uma ciência independente, ou seja, ele é uma disciplina biológica, ou seja, ele está trazendo o seu biológico para dentro da sala de aula de uma forma que ele já nasceu com isso. Os conhecimentos que o aluno trouxe para a sala de aula são conhecimentos que é inato dele, né? Ele já trouxe da sua da sua família, ele já nasceu com esses digamos, com essa cultura que está intrínseca dentro dele, né? Então, o professor precisa tomar cuidado para que ele não acabe podando o aluno, a criança, né, de alguns conceitos que ele acaba trazendo dentro de casa e que automaticamente ele já nasceu com esses conceitos. Então, o professor precisa conhecer a psicologia para saber tratar dessas questões, né? É, Quando a gente fala da psicologia na questão das matrizes cientificistas, a gente fala também as questões das escolas e das matrizes românticas e pós-românticas. Essa questão das matrizes românticas e pós-românticas, vocês encontram aí no material de vocês, o texto que traz com mais detalhes, né, o que são essas matrizes românticas e pós-românticas. Mas essas questões, as matrizes românticas e pós-românticas, elas reconhecem, né, a particularidade do objeto, ou seja, do ser humano que chegou na escola, né, nesse primeiro momento. Então, as matrizes românticas e pós-românticas, ela traz uma vivência, né, de um sujeito dotado de um valor e um significado para ele. Então, o professor tem que ter muito cuidado de como trabalhar com esse aluno, uma vez que ele já trouxe de casa, né, um valor para si. E esse valor tem muito significado para ele. Então, o professor precisa tomar cuidado de como trabalhar com essas questões dos valores que as crianças, que o ser humano já traz, né, de suas casas desde seu nascimento. Então, essas escolas, ou seja, as românticas e pós-românticas, essas teorias, elas procuram novos pensamentos científicos que darão subsídios e vão aprovar os conhecimentos e vivências que o aluno trouxe, né, já trouxe consigo ali, da sua vivência. Então, é importante que o professor conheça essa forma de trabalhar. E a escola romântica e pós-romântica traz essa forma de como trabalhar com essas crianças, como você transformar esse conhecimento que ele já trouxe consigo, esses valores que o aluno trouxe, num conhecimento mais científico e que você acabe não colocando barreiras no aprendizado desse aluno. Então, é importante que o professor aproveite o que o aluno traz de bom e ele aplique as técnicas didáticas, pedagógicas, científicas nesse aluno para complementar o seu aprendizado junto com as questões que o aluno já trouxe, né, já trouxe de casa, digamos assim. No material que eu disponibilizei para vocês, ele tem as duas matrizes em separados para que vocês possam entender, onde a gente fala das matrizes cientificistas. Vocês podem até se perguntar, nossa, professor, mas eu vou ter que decorar todas essas matrizes? Não é necessário, gente. O importante é que vocês conheçam as matrizes, que vocês saibam qual é a diferença entre as matrizes cientificistas e as matrizes românticas e pós-românticas. É importante que vocês leiam o material, que vocês deem uma olhada no conteúdo,
para que vocês consigam fazer a diferença entre uma e outra, porque são situações onde vocês vão se deparar dentro de uma sala de aula, né, enquanto docentes, enquanto pedagogos, coordenadores pedagógicos. Então, é importante que vocês conheçam, pelo menos, e saibam onde procurar, caso surjam dúvidas aí no meio do caminho, de como trabalhar essa questão psicológica da criança dentro de uma escola. Então, quando a gente fala de matrizes cientificistas, a gente vai trazer a matriz nonometotética e qualificadora, a gente vai trazer a mecanicista e otomicistas, são nomes complicados, até para lembrar aqui, para falar para vocês, mas lá no conteúdo está bem claro para vocês entenderem ali no nosso livro. Tem a matriz funcionalista e organicista, que faz parte da matriz cientificistas. E aí as matrizes românticas e pós-românticas, a gente tem a vitalista, compreensivas, as matrizes do estruturalismo, que vai trazer a questão da Gestalt, antropologia linguística. Então, é importante que vocês conheçam, pelo menos, que vocês saibam a diferença entre elas, porque são matrizes que vocês irão utilizar aí durante a sua prática pedagógica em sala de aula. Eu trouxe também alguns materiais complementares para vocês, né? Eu trouxe a resenha do livro Matriz do Pensamento Psicológico, de Figueiredo, que é o nosso principal autor, que vai nortear a nossa disciplina aqui, além do livro da disciplina. Tem também alguns vídeos ali complementares, como tem uma série de vídeos na internet disponível, que é uma série de vídeos sobre as matrizes do pensamento. Então, é importante que vocês deem uma olhadinha também para conhecer um pouco mais sobre as matrizes. E também trouxe alguns artigos ali que falam sobre o tema, que podem também ajudar vocês a compreenderem um pouco mais sobre as matrizes. E para fechar a nossa primeira unidade, né, eu vou falar rapidamente aqui sobre a nossa atividade. Eu coloquei para vocês um fórum, ou seja, vocês, com base em todas as leituras e os vídeos da nossa disciplina, vocês farão uma postagem no fórum, né, sobre as matrizes cientificistas, abordando o conceito das matrizes românticas e pós-românticas. Então, olhem lá no nosso material que eu coloquei para vocês. Ele fala sobre o que são as matrizes românticas e pós-românticas, que foi o que nós discutimos aqui no início da nossa aula, e eu gostaria que vocês citassem um exemplo, né, que defina essa matriz romântica e pós-romântica nessa discussão do fórum. Então, é importante que, assim, o conceito de vocês seja apresentado em 3 a 5 linhas, mais ou menos, e que vocês discutam aí com pelo menos um colega no fórum de vocês sobre o que vocês acharam da opinião e do exemplo que os colegas de vocês trouxeram, né, para exemplificar as matrizes românticas e pós-românticas. Qualquer dúvida, podem falar comigo ali pela plataforma, tanto eu quanto os tutores estaremos à disposição de vocês, e eu espero que vocês concluam essa primeira unidade com muito êxito, enfim, aproveitando ao máximo aí os conteúdos, os nossos livros, os nossos materiais, e nos vemos na próxima unidade, na unidade 2. Até breve, pessoal!